Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre os tipos de sistemas fotovoltaicos e os componentes que são encontrados nesses diferentes tipos de sistemas. Bem, primeiro a gente vai falar dos sistemas fotovoltaicos isolados, que são sistemas, como o próprio nome diz, não estão conectados à rede. E normalmente eles estão presentes em locais onde você não tem justamente o acesso da rede elétrica convencional. Bom, independente do tipo de sistema, sempre você vai ter, obviamente, um gerador fotovoltaico. E nos sistemas fotovoltaicos isolados, você também normalmente tem um controlador de carga, que é um dispositivo utilizado para controlar a carga da bateria, que é um outro elemento encontrado em todos os sistemas fotovoltaicos isolados. E esse controlador de carga, ele controla a carga da bateria para que ela não seja sobrecarregada e também não seja descarregada em excesso. E, bom, a bateria, ela, como eu falei, ela sempre tem um sistema fotovoltaico isolado, justamente porque você precisa atender, às vezes, em momentos que você não tem a geração acontecendo. Então você gera mais do que você consome, armazena na bateria e aí depois você utiliza em momentos de necessidade. E em termos de carga, você pode ter sistemas que atendem cargas em corrente contínua. Nesse caso, você pode conectar essa carga diretamente no controlador de carga, ou até mesmo na bateria. Ou você também pode atender cargas em corrente alternada, que nesse caso você vai precisar de um elemento adicional, que é um inversor. Ele vai transformar a corrente contínua gerada e armazenada em corrente alternada para ser utilizada pelas cargas. Dependendo da configuração do sistema isolado, você pode ter todos esses elementos que eu comentei, ou você pode ter apenas alguns desses elementos. Os sistemas fotovoltaicos isolados mais tradicionais no Brasil são utilizados para eletrificação de residências, né, de casas que se encontram afastadas de cidades que são atendidas pela rede elétrica convencional. Então a gente tem aqui um exemplo, tá, de um sistema de pequeno porte que atende uma residência que é isolada no interior da Amazônia. Uma outra aplicação também bastante utilizada dos sistemas fotovoltaicos isolados são as aplicações associadas com bombeamento de água. Nesse caso, você liga diretamente o gerador num conversor de frequência, que liga numa bomba em corrente alternada, ou diretamente o gerador em uma bomba apropriada em corrente contínua, e você bombeia a água conforme você tem o recurso solar. Se você tem mais energia chegando do sol, você bombeia mais água. Se você tem menos energia chegando do sol, você bombeia menos água. Mas de qualquer forma você consegue fazer o bombeamento de água e você armazena no reservatório e depois você pode utilizar quando for necessário. Uma terceira aplicação de sistemas fotovoltaicos isolados é um pouco parecida com o bombeamento de água, mas nesse caso, no lugar de movimentar uma bomba, o sistema fotovoltaico ele movimenta um motor que por sua vez movimenta um compressor de por exemplo, uma máquina de gelo ou um refrigerador. Nesse caso, você, no lugar de armazenar água num reservatório, você armazena o frio, né, que a gente chama na forma de gelo, que seria uma aplicação também utilizada, por exemplo, em locais isolados da Amazônia, onde você precisa de gelo para armazenar peixes, por exemplo. Até agora, os sistemas que a gente viu são sistemas individuais, sistemas que atendem uma única carga, uma única residência. Mas você também pode construir um sistema que atende diversas cargas ou diversas residências. E aí você constrói o que a gente chama de mini-rede ou micro-rede. Que, na verdade, você tem um sistema centralizado de armazenamento, você também pode ter o sistema de geração centralizado, e aí você atende, através de uma pequena rede elétrica, diversos consumidores ou diversas cargas. Nessa mini-rede também você pode ter conectada a geração fotovoltaica, pode ter ou não ter conectada. Mas normalmente você tem a centralização do armazenamento. No caso, a mini-rede normalmente é em corrente alternada, então você também tem a centralização da conversão de corrente contínua para corrente alternada. E também normalmente você tem a geração fotovoltaica concentrada também diretamente conectada a esse sistema de armazenamento. E aí o atendimento é feito em corrente alternada para essas diversas cargas dentro dessa mini-rede. Em contrapartida aos sistemas isolados, a gente tem os sistemas conectados à rede. Como o próprio nome diz, são sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica e que, por conta disso, eles sempre possuem um dispositivo que é o inversor de conexão à rede. Ele é um inversor diferente do inversor de sistemas isolados,
porque o inversor de sistemas isolados ele é responsável por formar, digamos assim, a rede elétrica em corrente alternada, enquanto que o inversor de conexão à rede ele não forma a rede, ele simplesmente, digamos assim, segue os parâmetros da rede em corrente alternada que ele é conectado. Nos sistemas conectados à rede, é possível também você adicionar uma bateria para armazenar algum possível excesso de geração ou armazenar a geração em algum momento para você conseguir utilizar em algum momento posterior. Os sistemas conectados à rede eles podem ser divididos em dois grupos, que são os grupos dos grandes sistemas, das usinas, né, das centrais fotovoltaicas, normalmente conectadas na rede de transmissão ou subtransmissão, e a geração distribuída fotovoltaica, que normalmente você encontra nas cidades ou em locais próximos às cidades, onde você tem uma instalação, normalmente de pequeno porte, conectada diretamente na rede de distribuição através de uma unidade consumidora, como é o caso aqui do Brasil. Bom, independente se o sistema fotovoltaico é isolado ou conectado à rede, todos eles compartilham de um conjunto de componentes principais que são sempre utilizados na construção do sistema. O primeiro, obviamente, são os módulos fotovoltaicos, que constituem o gerador fotovoltaico. A gente tem também os inversores, que como eu expliquei antes, eles podem ser inversores de conexão à rede ou inversores para sistemas isolados. Existem inversores também que conseguem trabalhar das duas formas, ora ele é conectado à rede, ora ele é isolado. Também temos as estruturas de suporte dos módulos, que podem ser de diversos tipos, para telhado, para solo, para fachadas. Então existem vários tipos de estruturas de suporte. Dispositivos de proteção e manobra, fusível, disjuntor, chaves, etc. Os demais componentes da instalação elétrica, cabos, conectores, e os sistemas que, na maior parte dos sistemas fotovoltaicos, possuem os sistemas de controle e monitoração, que são sistemas que permitem que você acompanhe a geração e às vezes até mesmo alguns outros parâmetros ambientais que porventura possam ser conectados a esse sistema de monitoramento. A gente vai falar agora um pouco das diferentes configurações, das diferentes topologias de sistemas fotovoltaicos conectados à rede. A gente vai focar nos sistemas conectados à rede justamente porque são sistemas utilizados na geração distribuída. O primeiro tipo, a primeira configuração de sistema é o que a gente chama de sistema com inversor string. String vem do inglês, que significa série, né? Se refere à série fotovoltaica. Então, nesse tipo de inversor, a gente faz a conexão de apenas uma série fotovoltaica, certo? Então, na figura aqui a gente tem, por exemplo, 3 séries fotovoltaicas, porém, se prestar bastante atenção, cada série está conectada em apenas um inversor. E cada inversor, por sua vez, também está conectado em apenas uma série fotovoltaica. Então a gente tem 3 inversores do tipo string conectados na sua saída em corrente alternada em paralelo numa rede elétrica convencional. Depois a gente tem os inversores que a gente chama multi-string. E eles têm esse nome justamente porque você conecta diversas séries ao mesmo equipamento. Só tem que tomar cuidado que quando eu falo conectar várias séries ao mesmo equipamento, não significa simplesmente conexão física, significa que internamente ao inversor, cada uma dessas séries ela é conectada a um único que a gente chama de dispositivo de segmento do ponto de máxima potência. Esse dispositivo de segmento do ponto de máxima potência é um conversor eletrônico que faz com que o inversor trabalhe o gerador fotovoltaico exatamente ou muito próximo daquele ponto de máxima potência da curva IV do gerador. Então, quando a gente fala em inversor multi-string, significa que eu tenho mais de pelo menos 2 dispositivos desse de segmento do ponto de máxima potência e a cada dispositivo eu conecto apenas uma série fotovoltaica. Então aqui na figura a gente vê, por exemplo, que a gente tem 3 séries fotovoltaicas, cada série está conectada em um único dispositivo de segmento do ponto de máxima potência e esses 3 dispositivos desse inversor estão ligados em um único dispositivo inversor, que realmente faz a inversão de corrente contínua para corrente alternada e que por sua vez se conecta à rede elétrica. No caso do inversor que a gente falou anteriormente, o inversor string,
ele teria apenas um dispositivo de segmento do ponto de máxima potência conectado ao inversor propriamente dito. Temos também o inversor que a gente chama de inversor central. Nesse tipo de inversor, a gente faz normalmente conexões de séries fotovoltaicas em paralelo e aí liga todo esse conjunto em um mesmo inversor. Por isso que o nome é inversor central, porque a gente faz na entrada dele uma conexão em paralelo de diversas séries fotovoltaicas. Nos outros dois tipos de inversores que a gente viu antes, no inversor string e multistring, normalmente se conecta uma série por entrada, né, uma série por segmento de ponto de máxima potência. No caso do inversor central, nesse dispositivo de segmento de ponto de máxima potência, normalmente a gente conecta já um grande arranjo fotovoltaico, né, várias séries em paralelo, que normalmente esses inversores são utilizados em sistemas de grande porte, né, sistemas multi-megawatt. Então são inversores de centenas de quilowatts, por exemplo. Bom, por fim a gente tem os inversores que a gente chama microinversores. Obviamente pelo nome, são inversores de pequeno porte, que normalmente são conectados a um ou dois módulos fotovoltaicos. Então são inversores de 400, 500, 600 watts de potência, normalmente. Existem alguns com um pouquinho mais, 1 kW, que você conecta talvez 3 ou 4 módulos. Mas o conceito ele é parte do princípio que você tem um ou dois módulos conectados a um pequeno inversor. E aí, então você não faz um arranjo fotovoltaico em corrente contínua, você não liga vários módulos em série em paralelo, e ao invés disso você, para cada módulo, para cada dois módulos, conecta ao inversor, e aí depois sim os inversores você liga em paralelo para fazer a conexão com a rede elétrica. Uma outra configuração também bastante utilizada em sistemas fotovoltaicos. A gente falou muito até agora da parte elétrica, de configurações elétricas e componentes que formam um sistema fotovoltaico do ponto de vista elétrico. Então agora a gente vai falar um pouquinho mais da parte, digamos assim, arquitetônica de um sistema fotovoltaico. O sistema fotovoltaico ele pode ser instalado no solo, no telhado, em fachadas, em janelas. Mas quando você tenta trazer algum grau de integração do sistema fotovoltaico para uma edificação, você normalmente utiliza dois princípios, né? Você tem dois tipos diferentes de integração arquitetônica para um sistema fotovoltaico. O primeiro é o que a gente chama de BIPV, que vem do inglês, que é Building Integrated Photovoltaic, que quando você usa o módulo fotovoltaico como um elemento da edificação. Por exemplo, você nessa primeira figura você substituiu o telhado, a cobertura, né, por um módulo fotovoltaico. Na figura de baixo também você substituiu a cobertura do estacionamento por um módulo fotovoltaico. Então o módulo faz parte da estrutura. E uma outra forma de fazer a integração a gente chama de BAPV, que também é do inglês, que é Building Applied Photovoltaic, que é você, no lugar de substituir um elemento da arquitetura pelo módulo, você aplica o módulo em elementos que já existem. Então uma instalação típica de telhado é um BAPV, que já tem um telhado e você simplesmente coloca um módulo em cima com uma estrutura adequada. Uma outra aplicação BAPV é quando você coloca, por exemplo, faz um brise na frente de um prédio para proteger da entrada da luz pela janela. Isso também seria um sistema BAPV, onde você aplica o módulo, aplica o sistema fotovoltaico em uma estrutura arquitetônica que já existe.